está no fim. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Eis que venho sem demora. Série A Crise Mundial Predita, Parte 11. A verdade é maior do que o erro. Muitos insistiam que a observância do domingo tinha sido uma doutrina estabelecida e um costume generalizado da Igreja durante longos séculos. Contra este argumento, demonstrou-se que o sábado e a sua observância eram mais antigos e tinham sido mais generalizados, que eram tão antigos quanto o mundo, e que levavam à aprovação dos anjos e de Deus. Quando foram estabelecidos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, então foi lançado também o fundamento do sábado. Gênesis 2, 1-3, Jó 38, 6 e 7. Bem pode esta instituição exigir a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana, nem repousa sobre alguma tradição humana. Foi estabelecida pelo Ancião de Dias e ordenada pela sua palavra eterna. Vejamos agora a lei de Deus, conforme escrita na sua santa palavra, a Bíblia, e também esta mesma lei na forma em que foi mudada pelo homem. A lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 3-17. A lei de Deus alterada pelo homem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. O Catecismo Católico. Os mandamentos de Deus foram escritos pelo próprio Deus com seu dedo, em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18. Os mandamentos alterados foram escritos pelo dedo do homem. O 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. O 3º tornou-se o 2º, e o 4º passou a ser o 3º. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para manter o número de 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. Capítulo 3. Preparando-se para o sinal. Traçando planos para destruir. Uma das advertências mais solenes jamais dadas nas Escrituras encontra-se nos capítulos 13 e 14 do livro de Apocalipse. O que é a marca ou sinal da besta?
quando será imposta, quem a receberá e algo ainda mais importante, que devemos fazer a fim de evitarmos recebê-la? Este é um tema de extrema importância. Contém fatos que você deve saber. Estamos a viver muito próximo do fim do tempo e os homens pensantes reconhecem que uma enorme crise se está a aproximar rapidamente. Os que tinham aceitado a luz referente à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus encontraram que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice admoestação que deve servir para preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. A hora do seu juízo. A declaração "vinda é a hora do seu juízo" indica a hora final da atuação de Cristo para a salvação dos homens. Proclama uma verdade que deve continuar a ser anunciada até ao fim da intercessão do Salvador e ele regresse à terra para levar o seu povo consigo. A obra do juízo, que começou em 1844, deve prosseguir até que sejam decididos os casos de todos os homens, tanto os vivos como os mortos. Disto se pode concluir que se estenderá até o fim do tempo da graça concedido à humanidade. E para que os homens estejam devidamente preparados para subsistir no juízo, esta mensagem ordena: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai a aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. O resultado da aceitação destas mensagens está indicado nas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Para subsistir perante o juízo, o homem precisa guardar a lei de Deus. Esta lei será o padrão do caráter no juízo. O apóstolo Paulo declara: porque todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, 12 a 16. A fé é essencial para se guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, 6. E tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. O primeiro anjo exorta os homens a que temam a Deus e lhe deem glória e honra, e a que o adorem como Criador do céu e da terra. Para que isto possa ser feito, deve-se obedecer à sua lei. O sábio disse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Sem obediência aos seus mandamentos, nenhuma adoração pode agradar a Deus, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5:3. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. O juiz se assentou, abriram seus livros. Quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos nosso juiz a luz trará. Quem dentre nós subsistirá? Qual há de ser a decisão? Vão há de ser o nosso caso, ou nos virá a salvação?
gerações a luz virão, quando se ouvir a voz dos livros, qual há de ser a decisão? Quem dentre nós os